Atos, capítulo de número 16, versículos de número 16 ao 18, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Palavra do Senhor Deus. Nós vemos que a palavra do Senhor Deus relata que o apóstolo Paulo teve essa experiência. Ele teve essa experiência quando uma jovem estava revelando, estava adivinhando. E o interessante que nós temos que prestar atenção, que a revelação que ela fez, a adivinhação que ela fez, era verdadeira. Ela não errou. Ela diz: olha, estes homens que são servos do Deus Altíssimo. E realmente, ela dizia: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha o que ela estava revelando àquela jovem. Ela dizia para todos: olha, estes homens aí que vocês estão vendo são servos do Deus Altíssimo. Eles estão anunciando o caminho da salvação, o caminho por onde a pessoa é salva. Nós vemos que ela acertou na sua revelação, nós vemos que ela acertou na sua adivinhação. Porém, o apóstolo Paulo, sendo um homem de Deus, tendo o verdadeiro Espírito Santo, ele viu aquilo e disse: não, aí tem coisa. Aí tem coisa. Ele teve o discernimento. E diz a palavra que ele expulsou aquele espírito. E na hora que ele expulsou aquele espírito, acabou a revelação, acabou a adivinhação na hora. Acabou. O que nós temos que entender, meu querido e minha querida amiga, é que não é porque a revelação dá certo, ou a adivinhação dá certo, significa que é o Espírito de Deus quem está revelando ou adivinhando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É por isso que nós vemos hoje uma grande multidão de pessoas sendo enganadas por esse sistema de revelação e adivinhação. Nós vemos uma grande multidão sendo enganada. Uma das práticas mais conhecidas para enganar as pessoas é quando o pregador ou a pregadora revela o RG da pessoa, revela o CPF da pessoa, revela a placa do carro, revela o nome dos pais, revela o nome dos filhos, revela o sobrenome, revela o nome, revela, enfim, de tudo. E na grande maioria das vezes, eles acertam na revelação. Então a pessoa ela fica presa naquilo, ela diz: poxa, ele acertou, ou ela acertou, seja homem, seja mulher.
a pessoa fica presa naquilo, achando que isso é de Deus, pelo fato de ter dado certo. Mas ela se esquece que o espírito adivinhador, o espírito que revela, ele acerta mesmo, porque ele é um espírito. Nós vemos que esta jovem acertou que aqueles homens eram homens de Deus. Ela acertou que eles estavam anunciando o caminho da salvação, porque é um espírito. Porque é um espírito. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo expulsou aquele espírito. E a revelação, a adivinhação acabou na hora. Então, há dois meios para uma pessoa fazer isso. Seja homem ou seja mulher. Há dois meios. Um dos meios que é usado para ficar revelando CPF, RG, placa de carro, identidade, nome, sobrenome, nome dos pais, nome dos filhos, nome da rua, onde nasceu, data de nascimento, esse tipo de revelação. Existem dois meios. O primeiro meio, que é muito usado também por esses homens e por essas mulheres, é o meio onde eles fazem pesquisas nas redes sociais. Eles fazem pesquisas nas redes sociais, eles têm todo um levantamento da vida das pessoas. Então eles conseguem saber muita coisa e durante os chamados cultos, vamos dizer assim, ao invés de levar o ensinamento verdadeiro da palavra, começam a revelar a vida das pessoas e adivinhar. E as pessoas gostam. Esse é o meio onde eles pesquisam nas redes sociais. Um outro meio também que é usado já é algo mais sério e algo mais complicado. Por quê? É o meio onde eles ouvem no ouvido essa voz revelando. Mas essa voz que eles ouvem no ouvido revelando são os espíritos adivinhos que agem também no espiritismo. São os mesmos espíritos. É conhecido no espiritismo como a meia canga, ou seja, o espírito não está materializado no médium. Ele apenas fala no ouvido do médium e o médium transmite o que ouve. Muito conhecido no sistema de mesa branca. São espíritos, são demônios. E esses demônios falam no ouvido desses pregadores e pregadoras. Fala o CPF, fala o RG, fala a identidade, fala a placa do carro, fala até o que a pessoa comeu no almoço e na janta. Por que que eles falam? Porque eles vê o que acontece no dia a dia. Então é por isso que acontece as revelações. Dois meios. Ou é pesquisado nas redes sociais, ou são os demônios que falam no ouvido. Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza absoluta que não é. Você pode ter certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus não fica revelando CPF, RG, identidade. Aí você diz, mas poxa, quem garante que ele não revela? Estude os textos sagrados e você vai ver que o dia que um profeta do Antigo Testamento ficou brincando com essas coisas para prender as pessoas. Estude e você vai ver que dia que um apóstolo que fundaram a igreja primitiva, que dia que um deles ficou brincando com isso. Você vai ver que o próprio Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele nunca fez isso. Então, meu amigo, minha amiga, o nosso objetivo aqui não é denegrir a imagem de nenhum pregador, de nenhuma pregadora. Não é nada disso. O nosso objetivo aqui é simplesmente mostrar o que realmente diz a palavra de Deus. E nós não temos nada com ninguém, nós não temos medo de ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para mostrar o que é evangelho.
e o que é falsificação do Evangelho. Nós aqui mostramos a pratos limpos, nós mostramos todo o engano que há, que ludibria as pessoas. Então nós vemos que são dois meios para revelar a vida de uma pessoa. O primeiro meio, pesquisa-se nas redes sociais. O segundo meio, demônio fala no ouvido. Aí você diz, poxa, então o primeiro meio é menos mal, porque a pessoa pesquisa nas redes sociais, não é demônio. É aí que está. A palavra diz que Satanás, ele é pai de algo. O Senhor Deus criou tudo. Tudo o Senhor Deus criou. Mas algo é atribuído ao diabo como ele sendo pai. Se ele é o pai, ele criou. O diabo é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Então, se nós contamos mentira para enganar alguém, nós estamos fazendo a vontade de quem? Do diabo. E se nós fazemos a vontade dele, somos filhos dele. Se eu pesquisar a vida de alguém nas redes sociais e enganar essa pessoa que Deus está me revelando a vida dela e começar a falar coisas da vida dela, enganando ela que é Deus que está me revelando, o que eu estou fazendo? Estou mentindo. Estou fazendo a vontade de quem? Estou fazendo a vontade do diabo. Então automaticamente serei filho dele. E se eu ouço no meu ouvido um espírito falando a vida das pessoas e eu replico o que eu ouço, o que eu estou fazendo? A vontade do diabo. Então, independente da forma que é usada para revelar o CPF, o RG, a identidade, a placa do carro, o nome da pessoa, nome de pais, nome de filhos, enfim, independente se pesquisa nas redes sociais ou se ouve a voz no ouvido, independente, a pessoa que faz isso, seja homem ou seja mulher, seja quem for, nós afirmamos, é filho e filha do diabo. Nós afirmamos sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida, sem nenhum medo, sem nenhuma restrição, sem nenhuma dúvida, de mente limpa, porque é o que a palavra do Senhor Deus ensina. Então, meu amigo e minha amiga, se você está nessa, nós orientamos você, estude. Não creia no que eu estou dizendo, não. Estude a palavra de Deus e você vai ver da onde vem esse sistema. Isso é espiritismo e não cristianismo. Isso é espiritismo. Se você for numa mulher ou homem que joga as cartas, joga o búzio, carta e tarô é a mesma coisa, só o nome que muda. Você vai ver que ele também vai revelar. Você vai ver que ele também vai adivinhar. Tem médiuns que não precisa nem de jogar carta, nem búzios. Tem médium, se você falar com ele, ele fala a sua vida. Nós não temos nada contra o pessoal que é cigano, veja bem, nós não temos nada contra, mas é comum você, se você nunca viu, você vai ver, existem ciganas que revelam a vida das pessoas. Porém, não é o Espírito Santo que está revelando. Eu mesmo já cheguei a... Porque eu sou uma pessoa que eu converso mesmo. Que não desfaço de ninguém. Certa vez uma cigana me parou na praça e queria revelar a minha vida. Eu perguntei qual é a entidade que está aí. Ela deu uma parada, porque ela viu que a pergunta foi direta. Ela disse, Preto Velho. Eu trabalho com Preto Velho. Foi sincera. Foi sincera. Falou, eu trabalho com Preto Velho. Mas ele não estava manifestado nela. Ela não estava sentada em um banquinho, como é costume dos pretos velhos, andar com a bengala quando ele manifesta no terreiro. Ela estava na praça, ela estava em pé, ela mesmo, ser humano. Era ela que estava ali. Mas ela queria revelar. Eu disse, qual é a entidade que está aí? Que vai falar, que vai revelar.
E ela respondeu, numa boa. Se assustou, é óbvio, né? Porque nem todo mundo já vai direto no ponto e sabe que realmente é um demônio que revela. Mas, enfim, é a escolha dela. Ela escolheu viver assim, escolheu. É a escolha dela. Cada um faz a sua escolha. Porém, cada um vai colher o que planta. Cada um vai colher o que planta. Nós temos a escolha, ou servimos a Deus ou servimos o diabo. Cada um vai colher o que planta. Agora, nesses casos onde as pessoas não estão usando o nome de Deus, estão revelando aí, usando preto velho, preta velha, caboclo, índio, boiadeiro, herê, exu, tranca-rua, pombagira, enfim. É um caso à parte. E eu até tiro o chapéu para eles, viu? Porque eles assumem que é o preto velho, que é a preta velha, que é a pombagira. Eles assumem. Eles não falam que é Espírito Santo. Eles falam que é a entidade mesmo que revela. E eu tiro o chapéu para essas pessoas e aplaudo. Por quê? Porque eles são honestos. Eles assumem que existe uma entidade ali revelando. Como uma certa vez eu conversando com um rapaz, ele falou, olha, eu acendo uma vela branca e revelo. Eu firmo uma vela e revelo. E às vezes sem firmar a vela eu revelo também. Eu falei, mas qual que é a entidade? E ele disse que havia um Exu que falava para ele e dava certo. E para essas pessoas eu tiro o chapéu, porque elas são pessoas sinceras. Elas falam mesmo que é espírito, que é demônio. Agora, o problema é que existem homens e mulheres usando uma Bíblia, dizendo que é o Espírito Santo que está revelando, quando na verdade são demônios, são entidades. Porém, eles não abrem o jogo e enganam as pessoas. E as pessoas, por ser pessoas inocentes, que não conhece a palavra, a grande maioria, não é menosprezando, mas a grande maioria não estuda a palavra, não busca conhecimento, acaba caindo nesses enganos. Aí você diz, mas por que você bate na tecla e diz que isso é do diabo? Preste atenção no que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A palavra já diz tudo. Isso é doutrina de demônio. Doutrinas de demônios seriam introduzidas no meio cristão para enganar, para ludibriar as pessoas. Diz a palavra que essas pessoas que fazem isso, a mente deles está cauterizada, eles já não sentem mais nada, não tem remorso, não sentem nada. O que é uma mente cauterizada? Se você já trabalhou ou conhece alguém que trabalha no pesado mesmo, que pega na enxada ou pá, ou um serviço bruto mesmo, o que acontece? No começo começa a criar bolhas na mão. Depois aquelas bolhas vão se romper. Vai criar calos, vai calejar. Vai chegar uma hora que ela já não vai sentir aquela dor na mão como ela sentia no início. Vai estar calejada a mão. No início ela sente, mas quando ela continua no trabalho forçado, depois já não sente mais. Calejou. A mente cauterizada é a mesma coisa. No início, a pessoa até que sente alguma coisa, mas ela insiste no erro, insiste no erro, insiste no erro, cauteriza a mente e já não sente mais nada. Essas pessoas não sentem nada. Elas simplesmente, do nada, já dizem que é o Senhor que está dizendo, que é o Senhor que está falando, que é o Senhor que está entregando o recado, que é o Senhor isso, o Senhor aquilo, e o Senhor não tem nada a ver com isso. E elas, no fundo, sabem disso, que o Senhor não tem nada a ver com isso, mas a mente está cauterizada. E isso é triste. Isso é triste porque existem pessoas sinceras que estão indo atrás desses ensinamentos, achando que é o Espírito Santo que está ali revelando. Existem pessoas sinceras. Existem pessoas que não conhecem a palavra. Existem pessoas que não sabem ler
que não sabem escrever. Existem os que sabem ler, sabem escrever, mas não conseguem entender o que está escrito. Simplesmente acreditam em tudo que ouve. Então eles são massas de manobra na mão dessas pessoas. Tornam-se presas fáceis na garra de Satanás. E para se libertar, meu amigo e minha amiga, só se o Espírito Santo abrir a mente. Porque é muito difícil uma pessoa que está presa num sistema desse se libertar, porque ela ouve tudo que ela quer, toda a vida dela é revelada, e ela continua achando que aquilo é Deus. Mas se ela for no Espiritismo, ela vai ter as mesmas revelações. A gente pode ter certeza. Qual é a maior prova, então, que esses ensinamentos desagradam a Deus? Preste atenção. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9 diz: Mas, ainda que nós mesmo, um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Ou seja, vamos entender. O evangelho veio através de quem? Do judeu chamado Jesus Cristo. Ele é o fundador do evangelho. Então ele vem no país de Israel há mais de 2000 anos, funda a religião chamada cristianismo, que nós conhecemos, que temos os textos sagrados. Ele falava do Antigo Testamento, pregava o Antigo Testamento e trouxe essa doutrina e deixou um alicerce. Os apóstolos vêm, dão continuação no que Jesus fez. Ali estava todo o fundamento do cristianismo, não tinha que aumentar e nem diminuir nada. Já estava certo o cristianismo, como deveria ser. Foi aí que o Espírito Santo disse através do apóstolo Paulo: olha, se vir alguém aqui com outro ensinamento que não esteja de acordo com o que Jesus ensinou, com o que os apóstolos ensinaram aqui, ó, é amaldiçoada essa pessoa. Pode descer um anjo do céu com asas aqui, ó, e se começar a ensinar diferente, ele é amaldiçoado, hein? Você entendeu a gravidade? Esses homens, essas mulheres que estão fazendo isso, diante de Deus são amaldiçoados. Já estão amaldiçoados. Estão amaldiçoados porque estão trazendo uma doutrina que não existe. Estão trazendo uma doutrina que não é cristã. Estão fazendo que as pessoas percam a salvação da alma. São pessoas amaldiçoadas por Deus. E vão pagar caro. Você pode ter certeza. Esses homens e essas mulheres que ficam brincando de revelar a vida das pessoas vão pagar muito caro. Você pode ver que a pessoa, quando morre velha, nessa linha, morre numa situação deplorável. Deplorável. Pagam caro. E o maior pagamento é a perca da salvação da alma. Então, o nosso objetivo, meu amigo e minha amiga, não é denegrir a imagem de ninguém, não é denegrir a imagem de nenhum pregador, de nenhuma pregadora, não é denegrir a imagem de nenhuma igreja. O nosso objetivo simplesmente é mostrar o que realmente diz a palavra de Deus, o que realmente diz os textos sagrados. Agora, a partir do momento que se mostra a verdadeira palavra de Deus, muitas coisas que são erradas, que são contrárias, são desmascaradas. E é aí que muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas ficam furiosas, ficam com raiva, e é esse o motivo que somos odiados. Somos odiados porque simplesmente resolvemos não andar conforme a banda toca, resolvemos andar conforme o celestial, o Pai celestial, conforme o Criador determina. E o que diz a palavra? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
Nosso objetivo nunca foi de agradar nenhum ser humano. Nosso objetivo sempre foi agradar o Pai. De que adianta arrastar uma multidão, enganar essa multidão, ficar revelando a vida delas e perder a salvação da alma e fazer com que aquela multidão também perca a salvação da alma? De que adianta? Então é melhor abrir o jogo e falar a verdade e mostrar o que realmente diz os textos sagrados. Esta é a palavra do Senhor Deus.